Fala pessoal da Downcast, tudo bem? Obrigado mais uma vez aí pela audiência. Hoje a gente vai estar batendo um papo bem legal aqui com o meu amigo Flávio Lemos, que é psicólogo, neuropsicólogo. E aí, Flávio? Beleza, tá bem? Tranquilo? Prazer estar aqui, cara. Bem-vindo. Cara, eu vou começar com um assunto que eu tenho empresa também e eu queria muito entender, que eu vi na sua página lá e eu, sinceramente, eu não sei o que é ainda. Que é esse tal de NR1, cara. Bom, Arthur, a NR1 ela é uma norma regulamentadora de segurança do trabalho, né? A maioria dos empresários hoje em dia sabe, né, que tem aquela norma, a NR17, que é de ergonomia, de trabalho. Você tem que ter lá uma cadeira certinha para você trabalhar, uma altura certa para você, para você ficar digitando e tal, senão dá problema físico em você. Agora, essa NR1, ela sofreu uma atualização, entendeu? E ela vai passar, o Ministério do Trabalho vai passar a multar empresas que não cumprirem essa norma. E ela visa, ela vai procurar ajudar você, ela vai procurar, essa norma ela vai fazer com que as empresas, todas as empresas, tá? Exatamente todas as empresas, vão precisar fazer uma avaliação de risco psicossocial. Ou seja, as empresas vão ter que mapear dentro delas situações ou lugares em que possa ocorrer um dano mental dos funcionários. Ela vai ter que evitar isso. Ela vai ter que avaliar e depois fazer ações para mitigar esses problemas, esses casos que podem dar danos, entendeu? Sim. Quando você diz todas as empresas, isso inclui comércio pequeno, médio, grande, indústria, todo tipo de empresa. Desde 10 mil funcionários até um funcionário. Tendo ali, trabalhando numa CLT, vai ter que fazer. Tá, por exemplo, você pega vamos pensar num caso assim, uma empresa grande, uma indústria, por exemplo. Sim. Daí você tem o pessoal, escritórios, tem o pessoal de rua, que é o pessoal de vendas, geralmente. Você tem o pessoal de chão de fábrica. E nesse caso, a NR1 é a mesma coisa para todos eles, no caso. Todos eles. Para todos eles. A empresa ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que proporcionar um ambiente saudável para você trabalhar, um ambiente qual você não adoeça. É isso. Entendeu? Entendi. Por exemplo, o que pode acontecer muito nas empresas? A pessoa está trabalhando muito isolado, metas irreais, assédio moral, assédio sexual, entendeu? Isso tudo acontece dentro das empresas. Sim. E então, a partir de agora, todas as empresas vão ter que cuidar para que esses riscos psicossociais não ocorram. Entendeu? Isso vai proporcionar o bem-estar para os colaboradores dessa empresa, entendeu? Que eles não vão adoecer e, consequentemente, o empresário vai ter um retorno sobre isso, porque onde o trabalhador está, se ele estiver trabalhando num ambiente saudável, muito provavelmente ele vai render muito mais. A empresa fica mais saudável no contexto geral, ele vai trabalhar mais feliz, consequentemente ele vai fazer mais dinheiro, vai dar mais lucro para a empresa. Tá. E, por exemplo, hoje, você como psicólogo e neuropsicólogo, tá? Hoje, qual seria o seu papel nessa das empresas, no caso, assim? Porque, assim, a NR1, pelo que eu entendi, ela é uma norma, é uma lei que vai ser obrigada para todas as empresas, é isso, correto? Tá. O seu papel hoje como psicólogo e neuropsicólogo, qual seria, por exemplo, para quem está assistindo a gente, quiser, de repente, falar com o Flávio, que é do Voa Alto, assim, procurou o Flávio, tá, o Flávio vai fazer o que em relação a essa RN1 aí, para a empresa, no caso? A pessoa que me procurar, eu vou ser um responsável técnico de saúde mental da empresa da pessoa. Basicamente é isso. E eu tenho todas as ferramentas e as condições necessárias para avaliar esses riscos psicossociais que agora o Ministério do Trabalho quer que as pessoas investiguem. Então, assim, vamos lá. A primeira medida que a gente vai ter que fazer é ver o quanto o seu ambiente está seguro ou não, né? Então, para a gente fazer isso, a gente já vai aplicar um inventário com todos os colaboradores, exatamente todos, ou a maioria, todos. E o resultado desse inventário vai dizer quais são os setores que estão em riscos. E aí a gente tem uma série de medidas que a gente vai tomar para evitar que os riscos aconteçam. Tudo isso durante um ano. Cada mês a mês a gente vai fazer uma intervenção. Uma intervenção ou então um plano de... ou uma intervenção no caso se tiver algum risco ou algo só preventivo, para que não aconteça, né?
Por exemplo, vamos supor que aconteça fazer manejo de ansiedade, ensinar as pessoas o manejo sobre ansiedade, o manejo sobre o estresse, né? Ensinar, por exemplo, acontece muito em loja, assédio moral, né? Por exemplo, imagine um funcionário que sofre assédio sexual, e como é que ele vai se sentir seguro para trabalhar no outro dia, entendeu? Sim. Então, assim, a gente vai, uma das intervenções é ensinar como essa pessoa se desvencilha de um assédio sexual, tudo, entendeu? Como ela lidar com isso, o que ela tem que fazer caso ela sofra um assédio sexual. Então, tudo isso traz segurança para o colaborador. Toda essa informação vai trazer uma segurança para o colaborador, consequentemente, esse colaborador vai trabalhar mais tranquilo, mais seguro, entendeu? Mesmo se isso acontecer, ele vai saber lidar, ele vai saber quem procurar, ele vai saber com quem falar, ele vai saber quais medidas a empresa vai tomar, entendeu? E, consequentemente, ele fica mais seguro. Mais seguro, ele trabalha melhor, vende mais e tudo mais. Não, legal isso daí, mas assim, só pra gente deixar mais claro o assunto, vamos lá. Depois eu quero entrar em outras questões aqui com você. Mas, por exemplo, eu tenho a Dom Valentino, tenho minha barbearia e eu tenho funcionários, tenho os barbeiros, tal, os colaboradores, tal. Bom, eu preciso implementar essa NR1 na minha empresa, mesmo sendo pequena, eu preciso implementar. Vai ter que pôr. Tá. Aí, como que é o processo todo, o início? Por exemplo, procuro você, falo, Flávio, estou querendo implantar a NR1, o que eu faço? E aí, assim, aí você vai me explicar como que é, e é o que? É um certificado? Ele tem validade? Como que funciona isso? A gente vai fazer o que a gente chama de PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Tá? Basicamente, é uma pasta que você vai ter de documentos, entendeu? E quando a gente fizer a avaliação, isso vai gerar, eu vou fazer a avaliação e eu vou fazer um relatório, a gente vai deixar tudo dentro dessa pasta. E conforme a gente for fazendo as intervenções, toda a intervenção, mês a mês, vai ter um relatório, o que foi feito, o que está sendo feito, e vai ficar nessa pasta, certo? Por exemplo, fizemos manejo aí, fizemos uma intervenção sobre, vou pegar aqui, manejo de ansiedade, vamos supor. Aí eu vou colocar lá, vou fazer um relatório, no dia tal, foi feito aqui, manejo sobre ansiedade, tal, participou tantos funcionários, entendeu? E aí isso vai ficar no PGE. Isso vai te trazer uma segurança jurídica, no sentido de que se vier uma fiscalização, você vai estar legal, vai estar certinho, e uma segurança jurídica, num caso, tipo assim, por exemplo, se um funcionário te processar, por exemplo, porque ele adoeceu na tua empresa, entendeu? Se o funcionário te processar, o juiz vai perguntar, e aí, você tem a NR1, está em dia, está certinho? Aí eu vou estar lá junto com você, entendeu? Eu vou até o juiz, se for o caso, porque eu vou ser o responsável técnico da sua empresa. E aí fala, não, está sendo feito aqui, vou falar as intervenções que estão sendo feitas, está certinho, está em dia. Então, isso te traz, além de tudo, uma segurança jurídica também, entende? Então, é isso que vai acontecer, tá? É para trazer uma segurança jurídica pro empresário e trazer uma segurança no sentido de saúde mental para o colaborador. Uma coisa que as pessoas confundem muito, os empresários confundem, é que eles estão achando que a NR1 eles vão ter que cuidar da saúde mental dos colaboradores. Eu ia entrar nessa questão com você, mas depois eu te pergunto. Não é isso, cara. Não é isso. Entendeu? Não é isso. O que vai acontecer é que o empresário ele tem que proporcionar um ambiente onde o funcionário não adoeça, um ambiente saudável de trabalho. É isso. É o ambiente, não tem que cuidar do funcionário. Não é do funcionário. Não, entendi. Entendeu? A saúde mental é um cuidado individual. A pessoa, sim, entendeu? É que nem você ir na academia. Entendeu? Você não vai na academia cuidar da saúde, você tem que fazer terapia, tal, ter uma vida saudável, tal, para você não adoecer mentalmente. Né? Você tem que trabalhar, mas você tem que ter foco, seu trabalho tem que dar para fazer suas necessidades de lazer, suas necessidades básicas, entendeu? Isso você não vai descer. Agora, se você está num ambiente ruim, onde você tem assédio moral, assédio sexual, ou trabalha isolado, não sei o quê, aí, cara, a sua empresa está prejudicando esse colaborador. Né? Não, concordo, entendi. Não, eu acho isso muito bom, mas quando eu te falei de entrar nessa questão, até seria uma outra forma de perguntar como um lado de empresário, no caso. Sim. Vamos lá. Eu acho válido, eu acho que, até sobre o que você falou, você faz uma implementação de uma NR1, segue as normas, e um colaborador seu trabalhando num ambiente regular, saudável, eu acho que ele rende mais, para a empresa isso é muito viável, tudo isso eu concordo. Mas assim,
a gente tem um lado hoje, nos dias de hoje que a gente está vivendo, e eu conheço muitos empresários de várias áreas de negócios, e vamos falar de mão de obra. Vou chegar onde... Cara, tá um absurdo, que ninguém consegue, não tem profissional, as pessoas não querem trabalhar, mas não querem cumprir horário, ponto, no caso, né, horário fixo e tal. Mas a gente trabalha com essa necessidade ainda, principalmente comércios em geral. Hoje tem muito home office e tal, mas quem tem comércio aberto ao público, lida com pessoas, tem horário, tem que ter gente fixa e tal. E tá cada vez mais escasso e mais difícil. E quando arruma, tem muita dor de cabeça. Por que eu coloquei tudo isso para você? Porque assim, eu concordo, entendo, eu acho muito válida essa norma NR1. Eu acho que ela veio para ajudar os dois lados, mas e o lado do empresário também? Do estresse do empresário, do funcionário que falta, do funcionário que do nada vai embora mais cedo, do funcionário que não cumpre regras, várias, etc. Vai. Certo. Eu tenho na empresa também intervenções para o empresário. Entendeu? Eu tenho essa questão que eu queria entrar mesmo. Entendeu? O cuidado do empresário. O cuidado do empresário, ele também ele entra na NRU no sentido de que o ambiente dele já vai estar saudável, entendeu? Então, dele também tem que estar. Ele também A NR1 é para cuidar do ambiente da empresa. Sim. A saúde do empresário cabe a ele. Então, tipo assim, ele que tem que ter o cuidado com a saúde dele, entendeu? Mas na empresa Voa Alto a gente tem esse cuidado. Eu faço psicoterapia com empresários, performance, tal, para melhorar estresse, tal, o que ele tem que fazer, manejo de estresse, ansiedade, tudo mais. É só procurar que a gente vai fazer, entendeu? Mas aí seria um cuidado individual. Sim. Individual. Até pegando esse gancho, vamos deixar a NR1 um pouco de lado pelo seguinte ponto, vai. Porque senão a gente vai ficar só focado nela, que é uma norma tal, que vai ter que todas as empresas... É uma norma que já tem há mais de um ano, ela já está em vigor, tal. Mas vamos falar um pouquinho do seu trabalho, assim, por exemplo, hoje, o Flávio, ele, cara, hoje, por exemplo, um empresário, no caso, você é mais voltado para a empresa, é isso que eu estou entendendo. Eu sou voltado para a empresa, mas eu trabalho com pessoa física também. Eu faço psicoterapia e avaliação neuropsicológica. Então, mas justamente por você ter essas duas ligações com a empresa e com a pessoa física, eu ia entrar nessa questão. Por exemplo, então hoje um cara... Eu estou pegando muito o gancho pro meu lado, tá? Mas não é o meu lado, eu quero expor todos os lados. Eu acho que tem um lado colaborador, empresário, tudo, mas assim, eu acho que na verdade, para todo mundo hoje está muito sobrecarregado em várias questões. Eu acho que hoje em dia está tudo muito corrido, as pessoas estão tendo crise de ansiedade o tempo todo. Eu acho que é pela vida que a gente leva. Eu acho que a internet mudou muito isso, que as pessoas querem tudo para hora e ninguém consegue mais esperar nada. Então, assim... E eu vejo hoje muito empresário também, cara, que, tipo, tá sofrendo disso. Tem um monte de questões aí que às vezes também não conseguem impulsionar melhor o seu negócio, não conseguem motivar a sua equipe, tá? Enfim, por várias questões. E aí também um lado, que eu quero colocar também, que eu falei do empresário, mas também o colaborador, ele também pode procurar, por um lado pessoal, sim. Eu quis deixar essa NR1 de lado um pouco para a gente falar sobre o lado mais individual. Vai. Sim. Então, por exemplo, o empresário adoecido, é isso que você quer saber. O que acontece com ele? Se ele adoeceu da empresa? Eu não entendi direito. Como que fala? Não, saúde mental do empresário também, no caso. A gente está falando muito sobre isso, mas não focado numa norma, focado assim no individualismo. Justamente, é o cuidado individual, entendeu? Ele ter essa percepção de que está adoecido e ele tem que procurar ajuda, entendeu? E na Voa Alta a gente tem essa ajuda. A gente tem psicoterapia, a gente tem avaliação psicológica, né? Eu tenho intervenções para aumentar a performance, para tentar, por exemplo, aquele empresário que está desmotivado, tal, para tentar motivar esse cara de novo, entendeu? Isso daí são problemas individuais que a pessoa tem e a gente vai tratar em terapia. Isso daí seria um tratamento psicoterápico. Tá? Dentro da terapia a gente veria tudo isso aí. Aí, por exemplo, o cara que chega lá desmotivado, pode ser várias coisas. O cara pode estar ansiedade, o cara pode estar estressado, o cara pode estar depressivo, o cara pode estar um monte de coisa, entendeu? Estressado por causa de conta pagar, funcionário, isso, aquilo, tudo isso que a gente sabe que acontece com o empresário, entendeu?
Então, assim, a gente vai lá na psicoterapia, faz os manejos, tem que fazer algumas intervenções, que não tem milagre também. Muita gente pensa que terapia, o psicólogo vai lá, vai dar uma pílula mágica para a pessoa vai sair feliz. Não é isso, entendeu? A psicoterapia exige um exercício da própria pessoa, do próprio paciente. Entendeu? Precisa, além dele ir na terapia, ele tem que querer mudar aquilo na vida dele. Ele vai ter que fazer mudanças, ele vai ter que mudar a rotina, ele vai ter que melhorar o sono, vai ter que comer melhor, vai ter que fazer atividade física. Senão não melhora, senão não tem que fazer. Então as pessoas têm que... É um conjunto de fatores, né? Tem que agir também. Muita gente acha que ir na terapia, ficar lá... Vai resolver o problema do mundo. Não vai. Resolve, é conversa, é bate-papo, entendeu? Lá eu vou ensinar conceitos, eu vou dar informação, fazer psicoeducação, tudo. Vamos fazer uns combinados, a gente vai tentar levar a terapia para fora. Porque só uma conversa ali de 1 hora, eu e você, cara, uma vez na semana, resolve o quê? Entendeu? Então a gente precisa ganhar mais. Fala assim, Arthur, pô, cara, como é que tá seu sono? Como é que... Você tá dormindo bem? Pô, aí você chega lá e me fala, Flávio, eu durmo 4 horas. Cara, você dorme 4 horas, você quer ficar bem, que jeito? Entendeu? Isso. Vamos melhorar seu sono? Aí vamos fazer a psicoeducação do sono, entendeu? Tudo introduzindo devagar, tudo no ritmo de cada pessoa tem um ritmo, entendeu? Tem pessoas, cara, que falam assim, cara, você precisa melhorar teu sono. O cara, na outra semana, ele fala, já mudei minha rotina aqui e tal. Tem gente que... Só que tem gente que não, tem gente que precisa de mais tempo, mais conversa, precisa precisa de muito apoio, às vezes precisa entender outros problemas, às vezes ele tem que resolver outras coisas para ele conseguir dormir mais cedo, entendeu? Demora para ele encaixar uma rotina. Aí a gente fala de constância, fala, cara, ficar tentando fazer a mesma coisa sempre, até ele perceber uma mudança, perceber ganhos daquilo que ele está fazendo, ele tem que perceber ganhos, se ele não perceber, ele não engaja na terapia, ele para, entendeu? Então tudo isso, esse cuidado todo eu tenho com a pessoa. Eu obviamente entrei no seu Instagram, lá no Voa Alto, eu vi algumas coisas lá que eu achei bem interessante, até fiz algumas anotações aqui. Continuando ainda um pouco no aspecto de empresa, que é o que você hoje está fazendo intervenção também, eu vi um negócio que você escreveu lá, empresa parada ou retrocedendo. Isso, cara, eu vou te dar um exemplo assim, eu conheço muita gente nos últimos meses, assim, estou falando de meses, poucos meses atrás, assim, pessoas próximas a mim, que tinha empresa há muito tempo, cara, muito tempo, empresa consolidada, empresa boa. E o que mais me assustou não foram essas pessoas terem fechado a empresa porque a empresa quebrou, a empresa não deu certo. Cara, foram por outras questões realmente de cansei, tô de saco cheio, não aguento mais, não tenho apoio, não tenho equipe. Cara, isso é muito assustador, assim, e é triste e assustador, então assim... E quando eu vi que você escreveu isso aqui, eu achei bem interessante, porque eu acho que envolve muito isso que eu tô falando agora. Assim. Eu vou te explicar uma coisa assim, meio... um conceito um pouco científico assim, mas eu vou tentar ser mais simples possível. O que acontece? Muitos empresários, quando eles chegam num grau de estresse muito alto, o que acontece no nosso cérebro? É meio que a amígdala sequestra o córtex pré-frontal, que é responsável pelas as suas ações, funções executivas, suas ações de controle inibitório, de tomada de decisão. Quando você está muito estressado, essa parte não funciona. Ela não funciona. Então, se você já está adoecido e você vê sua empresa ficando mal, você não consegue raciocinar de uma forma saudável. Você não consegue, porque essa parte simplesmente não funciona. Essa parte de trás da testa simplesmente não vai funcionar. Entendeu? E aí você não consegue ver ferramentas, você não consegue... Não tem, você perde isso aqui, entendeu? Isso é fisiológico, entendeu? Então, assim, por que a terapia é importante? A terapia vai restabelecer isso, vai restabelecer uma segurança, entendeu? Vai ver o que esse cara fez no passado, que deu certo, vamos tentar aplicar hoje, para ele ganhando uma autonomia, uma segurança, para quando ele tiver essa segurança, diminuir esse estresse, esse córtex voltar a funcionar e ele voltar a tomar boas decisões. Então, mas nesse caso, do exemplo que eu dei, que você acabou de falar, você acha que, por exemplo, um cara que, de repente, nesse ponto que eu falei, talvez se ele estivesse fazendo uma terapia, procurando um psicólogo, alguma coisa, você acha que, de repente, poderia o caminho ter sido outro, talvez? Porque é o que eu te falei, uma empresa fechar por... uma empresa que dá prejuízo, uma empresa quebrou, enfim, por N razões, ok, isso acontece todo dia no Brasil, né, que também empreender no Brasil é dificílimo, então assim, no Brasil a gente sabe que isso acontece todo dia.
Mas você vê casos, igual eu falei, o cara tá fechando, tá desistindo, vamos usar essa palavra, desistindo de um sonho dele por estresse, por emocional, por um monte de coisa, e talvez, se ele fizesse uma terapia, você acha que ajudaria? Eu acho que ajudaria, porque esse tipo assim, como eu te disse, a terapia, ela não é um apelido da felicidade, a gente não vende milagre, entendeu? Às vezes, são vários fatores que faz uma empresa dar errado, não só o estresse de uma pessoa, são vários fatores. Às vezes não é o momento certo, às vezes, cara, o cara tá no ponto errado, entendeu? São vários os fatores, entendeu? Mas o que eu vou tentar fortalecer essa pessoa? No que ela fez de bom. Cara, você montou uma empresa, então tipo, você tem capacidade. Porque quando o cara tá falindo, ele fica ali com o sentimento de incapacidade, que ele não é bom o suficiente, tal, não sei o quê, entendeu? E não é isso, cara. Muitas vezes foi outra coisa, outros fatores que impediram que a empresa dele fechasse. Então, mas no caso que eu tô falando agora, por exemplo, você deu alguns exemplos, às vezes ponto errado, às vezes tal, não sei o que, não era a hora. Não, mas o que eu tô querendo dizer é assim, de empresa que já tá há muito tempo no mercado, o cara é consolidado, o cara tem uma empresa que é renomada, os caras conhecem, tem uma clientela vasta, tal, não sei o que. E o cara desistiu, cara. O cara tá com o saco cheio, desistiu, porque assim... Desistir, cara, porque assim... Um exemplo que eu vou dar não vou citar o nome de ninguém, mas assim... De pessoas que eu conheço, de gente próxima a mim, que, cara, fechou porque... não conseguia contratar motorista, não conseguia ter gente no chão de fábrica. Porque funcionário falta toda hora. Porque por isso, por aquilo... O cara pegar e desistir do negócio. É triste, sabe, assim. Cara, a desistência, eu vejo... dependendo do contexto, ela não é nem ruim. Ela não é ruim, cara. Concordo. Ela não é ruim. Concordo. Imagina assim, você tá batendo numa tecla ali. Tá dando tudo errado. Tá dando errado. E você desistir pra tentar uma outra coisa, cara, isso aí chama flexibilidade cognitiva. Você tá ok. Entendeu? Você tá ok. Imagina você apertando aqui o interruptor pra apagar, pra acender a luz. A luz não acende. Você vai ficar apertando? Não, tem que ver. Você vai parar, você vai lá, vai trocar a lâmpada, depois você, né? É exatamente isso, acontece com a gente também, entendeu? Você tá vendo um negócio que não tá dando certo, Cara, a gente tem que, desse caos, enxergar um outro caminho. Sim. Tem que enxergar um outro caminho, entendeu? Isso é flexibilidade cognitiva. Tá? Então, assim, a desistir, muitas vezes, não é algo ruim. Não é. Eu acho que, sim, dar mão em ponta de faca, acho que não tem que ficar fazendo isso pro resto da vida. Senão você acaba com sua saúde mental, exatamente, psicológica, tudo, né? Mas assim, você vê no cara que o cara não tá. É o sonho do cara, ele não queria desistir, mas assim. Assim, Flávio, que eu não sei se expliquei direito. Vamos lá. Por exemplo, um exemplo. O cara tem empresa que ele sempre quis, o cara lutou, tá há anos no comércio. Conquistou a clientela dele, o cara já tem o know-how, o cara tem isso, tem aquilo. E o cara simplesmente desistiu. Pelo emocional, assim, sabe? Assim... Aí, nesse caso, você tem que avaliar, o cara tá depressivo, o que tá acontecendo com ele, entendeu? Isso precisa ser investigado, precisa fazer uma investigação. Sim. Entendeu? Ele tem que perceber isso. Eu sei que é difícil, né? Esse contexto que você tá me trazendo assim é um pouco complicado, mas assim, o cara tá percebendo que não tá dando conta, alguém da família, não sei o quê, tem que ver a rede de apoio dele, tudo, às vezes não sei se o cara é sozinho, então é um conjunto de fatores, não tem como a gente avaliar uma situação desse jeito que você está falando, o cara desistiu, porque assim pode acontecer N coisas, entendeu? N coisas. Por exemplo, se for o caso do o cara tá depressivo, a gente, da terapia lá, a gente tem lá os manejos de depressão, tudo, indica até para o médico, psiquiatra, se for o caso, para ter um auxílio médico, entendeu? Para tentar reverter isso daí, entendeu? Mas a gente entende que tem casos que não tem muito o que fazer. Sim. Cara, tem um negócio, cara, o que não tem remédio não tem o que fazer, entendeu? Mas assim, a gente vai tentar lá. Se o cara chegar lá, cara, minha empresa tá indo mal, isso tá acabando comigo, a gente vai fazer todos os manejos lá para que esse cara se restabeleça e ele consiga dar a volta por cima, entendeu? Nesse ponto que eu tava querendo... A gente vai investigar tudo, vai investigar ansiedade, vai fazer manejo de ansiedade, manejo de estresse, sabe? Porque às vezes a gente melhora uma coisa, Arthur, às vezes a gente melhora uma coisinha, melhora tudo, cara. Melhora tudo. Sabe uma coisa mais comum? Cara, não sei se você viu no meu Instagram, eu falo bastante de sono, tá? Essas coisas. Cara, em sessões de terapia, cara, é muito engraçado. Às vezes a gente pega lá, a gente pega a pessoa, faz lá tudo protocolo para ansiedade, tudo protocolo para depressão em alguns casos, de estresse, e não resolve, cara. Aí você pergunta pra pessoa, cara,
como é que tá seu sono? Aí o cara fala, tô dormindo 4 horas e eu fico bem. Sou eu. Não fica bem, cara. Sinto muito, mas não fica. Eu? Se eu aplicar de você aqui um teste cognitivo aqui, vai dar zoado. Mas eu posso te falar um negócio, agora é real isso daí. Você conhece minha esposa, conhece a Ana e tal. E a Ana sabe, eu tô há muitos anos com ela, minha família sabe disso. Eu sempre estudei de manhã, cara. Eu sempre estudei de manhã. E eu gostava muito de desenhar, de pintar e tal. A minha mãe entrava de madrugada no meu quarto, 3 horas da manhã, pra brigar comigo, porque ela via a brechinha da luz do quarto acesa. Ela entrava a brigar comigo que eu tava desenhando. 3, 4 horas da manhã e acordava 6 horas da manhã pra ir pro colégio. Então, assim, eu sempre dormi pouco, cara. E se eu dormo, é muito doido isso daí, mas até bom que eu falar isso com você, porque você entende o que eu vou falar. Eu hoje, se eu de repente eu dormir 8 horas, meu dia é uma porcaria. Parece que eu tô de ressaca, meu dia é ruim, eu vou arrastado, eu não consigo. Agora, a minha média assim vai, 6 horas, 5 horas eu durmo. Eu vou tentar te explicar assim. Hoje, tem estudos que falam assim que o ideal mesmo assim, é para você ficar redondo, 7 horas. 7 horas. Tá? Tem um estudo, cara, que fizeram com pessoas assim, pegaram pessoas que dormiam 4 a 5 horas, pessoas que dormiam de 7 a 8 horas, pessoas que dormiam de 4 a 6 horas e pessoas que dormiam menos ainda, 3 horas, né? Qual foi, aí aplicaram depois de um certo tempo estudando essas pessoas, aplicaram o teste dessas pessoas. Qual foi a conclusão que chegaram? As pessoas que dormiam 4 horas, 3 horas, cara, todo mundo foi mal nos testes. Todo mundo. Sem exceção. Entendeu? As pessoas que dormiam lá 6 horas, 5 horas, teve lá os seus déficits lá, não foram tão mal quanto as outras, mas tiveram seus déficits. E as pessoas que dormiram 7 horas foram melhor que todo mundo, tá? Isso aí tá meio óbvio. Só que qual foi o ponto que chamou a atenção? As pessoas que dormiam entre 5 e 6 horas relataram que se sentiam tão bem quanto as pessoas que dormiam 7, 8 horas. Só que então, as pessoas que dormiam 7, 8 horas, elas foram bem no teste e as outras não foram bem. Mas elas se sentem bem. Pode ser que vá mal no teste, então. O que pode estar acontecendo com você? Como é que você percebe esse déficit? Você percebe, tipo assim, sabe quando você vai abrir uma gaveta e você, o que eu vim caçar aqui dentro? Você tem essas falhas, você esquece coisas, entendeu? Vai esquecendo. E isso, com o tempo, vai piorando. O que pode estar acontecendo com você é assim, você está habituado, você já está habituado, e você não está habituado a dormir muitas horas. Então, quando você dorme muitas horas, você pode sentir um pouco mais cansado, tal, tudo. Mas, cara, te garanto, se você começar a fazer uma psicoeducação de sono, tal, fazer um treinamento para você dormir às 7 horas, no começo vai ser um pouco ruim. Cara, tudo que a gente faz no começo é meio difícil. Só que com o tempo, você vai começar a se sentir melhor. Você mesmo vai querer dormir nesse tanto, porque você vai se sentir melhor do que você se sente hoje. Não, mas eu tenho inveja de quem dorme 8, 9 horas por dia e deita a hora que quer e vai lá e vai dormir. Eu sou péssimo, cara. Eu sou péssimo. Então, eu sou péssimo também. Mas eu vivo na eterna briga para tentar dormir 7 horas. Eu tento dormir 7 horas. Eu fico ali 6 horas e meia e tal. Entendeu? Eu tento chegar ali nos 7 horas. Eu quero fazer certinho. Mas agora sobre o que você falou de abrir uma gaveta, que você vai pegar. Tá, se for pensar por esse lado, eu tô dormindo 1 hora por noite. Porque, cara, a minha cabeça é um absurdo. Não, tudo, Flávio, tudo. Cara, eu juro, a minha cabeça tá uma porcaria. Mas é muito doido. Porque, agora você imagina você dormir 7, 8 horas todo dia, cara, e voar. Mas olha que loucura, cara. Eu acho isso muita loucura. A minha cabeça é uma porcaria todo dia pra tudo. E eu converso com as pessoas, eu encontro muita gente todo dia, e uma galera tá assim também, e eu falo, porra, não tô sozinho nessa. Mas é muito doido, porque assim, cara, eu não esqueço um processo das coisas que eu tenho no meu dia a dia pra fazer. Eu não esqueço, fica à vontade, eu não esqueço, por exemplo, de coisas dentro da empresa que eu tenho que resolver daqui 15 dias. Eu sei o nome praticamente, cara, de todos os clientes das 2 lojas, tal. É muito doido, eu chamo os caras pelo sobrenome. Que até o pessoal que trabalha comigo fala, cara, como você lembra das pessoas? Eu falo, não sei, é automático, cara, é muito doido. Só que eu botei meu óculos aqui, fui ali, voltei, ou meu óculos tá pendurado aqui, e eu tô procurando a casa inteira o meu óculos. Eu sou esse cara. Eu ando de moto, você sabe, cara, eu já vim da outra loja pra cá sem capacete, cara. Eu cheguei aqui sem capacete e falei, meu Deus, cara. Eu já fiz essas loucuras. Isso pode ser por causa do sono? Pode. Mas assim, cara, a gente não pode negar também que o estilo de vida que a gente tem hoje é complicado. A gente tem muita informação
Entendeu? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, dando coisa de um monte de coisa ao mesmo tempo. Como é que a gente vai lembrar de tudo? A gente não presta atenção, né? Então, não tem como. Não tem como. A gente vai falhar. Entendeu? Vai falhar. Hoje a gente tem um monte de ferramenta que pode ajudar a gente. Eu, por exemplo, cara, eu não vivo sem agenda mais. A minha agenda é meu segundo cérebro. Entendeu? Meu segundo cérebro. Se eu tivesse que lembrar de tudo que eu tinha que fazer, eu tava ferrado, eu não ia conseguir. Entendeu? Então, eu sou assim também. São estratégias que a gente vai arrumando para dar conta do dia a dia. Mas você entende que hoje nosso cérebro não foi feito para dar conta de tanta informação. Sim. Entendeu? Os estudos, quando a gente faz os estudos assim, quando a gente lê os estudos do cérebro, a gente entende, tipo assim, nosso cérebro meio que foi feito para viver na floresta lá, caçadores, coletores, entendeu? A gente tinha que simplesmente comer e se esconder. Entendeu? O nosso cérebro meio que foi mudado para isso. Só que com o tempo, óbvio, né? Com a evolução e tal, a gente foi chegando, só que o nosso cérebro está ficando saturado. Por isso que tem um monte de gente ficando ansiosa, um monte de gente estressada, um monte de gente com depressão, porque a gente não está dando conta. Mas o negócio que eu te falei também é a rapidez, como tudo se movimenta hoje. E é o que eu te falei, o que eu vejo Cara, minha esposa fala muito pra mim isso, que ela fala, a Ana às vezes fala que eu pergunto pra ela 5 vezes a mesma coisa em 10 minutos. Aí ela fica brava, pô, mas de novo você tá me perguntando? Daí eu dou risada e falo, tá, mas qual que é a resposta? Porque eu não lembro. Aí ela fica mais brava, mas a gente não presta atenção, e eu tenho esse exemplo, sabe como? Pelo WhatsApp, cara. Ninguém escuta o áudio mais e ninguém lê uma mensagem que você manda inteira. Aí a pessoa, exato. Então assim, cara, é um absurdo. Ninguém, eu falo isso assim, tanto pessoas do lado pessoal, amigos, tal, não sei o quê, como clientes, cara. Você manda um comunicado lá da loja de alguma coisa, tal, não sei o quê, o cliente manda um joinha tal, no dia seguinte tá perguntando o negócio que tá no comunicado. Então você fala, cara, as pessoas não leem mais, não escutam mais áudio. Então assim, e tá só piorando, né? Não lê porque quer tudo rápido. Quer tudo rápido. Não tem paciência. Entendeu? É um volume de informação que a gente, cara, não dá conta. Ó, por exemplo, tem um celular aqui na mesa. Por exemplo, se o celular piscar aqui assim, cara, a gente fica se coçando pensando que é o nosso. Pensando, querendo ver o que foi e tal. A gente não consegue. Eu falo, é bom e é ruim, né, cara? Porque assim, a gente não vive mais sem nada disso, né? Tem um monte de estratégia que eu fui falando com as pessoas lá, cara. Tipo assim, cara, não deixa o celular carregar do lado da tua cama. Vai dormir? Deixa o celular carregando na sala. Aí eu faço tudo errado. E vai dormir. O meu fica do meu ladinho. Então, são pequenas coisas, cara, que se a gente vai ajustando e a pessoa percebe que tem um benefício, ela quer fazer mais. Aí ela, pô, isso aqui tá dando certo, então vou fazer algo mais, vou fazer um pouquinho mais aqui, ó. O que eu posso fazer mais? Sei lá, para procurar mais disposto. Já vou deixar a roupa da academia aqui do meu lado. Aí eu não procrastino de manhã, a roupa já tá aqui do lado, entendeu? Aquilo que a gente estava conversando antes de começar a gravar, que a gente estava batendo um papo, que você falou sobre a recompensa, né? Quando você começa a ter pequenas recompensas sobre atitudes que você está mudando na sua vida, e aí você começa, aquilo começa a te empolgar, na verdade. É tipo pegar no tranco, cara. O problema é começar, né? Pra tudo é começar. Você começa, você vê que dá certo, pô, tá dando certo, então. É que tudo para começar, ou você adequar uma mudança numa vida corrida que você já tem, é muito complexo e a gente se sabota o tempo inteiro. Para tudo, a gente sabota o tempo inteiro. Demais. Mas, então, esse lance de se sabotar, dá para mudar. Dá para mudar. Tudo, eu falo que é o ambiente. Às vezes a gente se sabota porque, cara, o ambiente não dá propício para você fazer dar certo. Sim. Entendeu? Por exemplo, eu falei de pôr a roupa da academia perto. É porque eu tive essa experiência com um paciente. Né? Meu paciente chegou em mim e ficou falando que não queria, que não conseguia, que ele ficava com preguiça de acordar de manhã cedo para ir para academia e tal, né? Eu falei, cara, coloca a roupa do lado e o seu tênis aqui debaixo do pé, entendeu? Só de fazer isso aí, o cara conseguiu ir. Ou faz igual fazia na época da escola, já dormia com uniforme, né, quando a gente era pequeno. Então, eu tenho um monte de amigos que eu falo que eu não sabia, mas fazia isso também. Eu falava, puta merda, eu tinha vergonha de falar pros outros, eu fazia isso direto. Isso se chama modulação ambiental, cara. Você tá moldando o ambiente para ficar propício para você fazer o que você quer. Já é automático, né? Você já vai e é isso que a gente faz em terapia. A gente vai tentar modificar as coisas para as coisas ficarem propícias para você fazer o que você quer fazer. Sim. Entendeu? Às vezes fazer pequenas mudanças. Por isso que eu falo, tem que ter uma ação. Se não tiver ação, cara, se ficou só na conversinha, sem chance. Aproveitando de tudo que a gente está batendo papo aqui, mas só tira uma dúvida minha. Qual que é a diferença por exemplo, você é psicólogo e neuropsicólogo, tá? Desculpa a minha ignorância, mas qual que seria a diferença, assim, principal de um psicólogo e um neuropsicólogo? O neuropsicólogo, a gente faz uma avaliação para identificar doenças no cérebro. Doenças no cérebro, tipo TDAH, TEA,
TDAH, TEA, transtornos de envelhecimento, transtorno de estresse, todas as doenças mentais. A gente faz lá uma entrevista, depois a gente aplica testes. Esses testes são todos validados, são todos testados, uma população enorme, são todos bem validados. E com o resultado desses testes, mais essas entrevistas que a gente faz, aí eu elaboro um laudo todo assim, atestando o que você tem, o que você não tem, o tratamento que você tem que fazer, entendeu? E a terapia é um processo, né, para melhorar a autoestima, ansiedade, depressão. Psicoterapia é meio que um tratamento. Vamos colocar assim, a terapia é como se fosse um remédio, entendeu? É como se fosse um remédio, é um tratamento que você vai fazer, tá? E na parte neuropsicológica, o que eu faço é o diagnóstico. Eu vou fazer o diagnóstico do problema. Entendeu? Entendi. Hoje, por exemplo, na área que você trabalha, você está indo muito para o lado de empresa também, mas você atende pessoas físicas, tal, você atende Sim. Consultório, você até estava me explicando como você faz hoje. Cara, hoje, assim, não sei se você vai ter essa informação, né, mas eu acho que você deva ter. Faixa etária hoje, que você acha que mais está procurando psicólogo, que está mais... Não é precisando, tá, Flávio? Que aí eu vou entrar nessa questão depois, mas hoje que mais procura, assim, é o pessoal mais jovem, é o pessoal de, tipo, meia idade? Não tem esse dado, assim, por exemplo, na minha experiência, assim, cara, é mais, assim, a pessoa ali entre 30 e 45 anos. O que mais procura hoje? 45 anos, então, e justamente a maioria queixa no trabalho, entendeu? Queixa no trabalho, queixa na família, já é aquela pessoa da família. Mas o que acontece também? Tem muitas pessoas procurando para o filho, para o adolescente, entendeu? Mas a maioria, eu acho que a minha média, a minha faixa etária ali é entre 30 e 45 anos ali, eu acho que é o que eu atendo mais. E é engraçado, né, assim, eu sou da seguinte opinião, eu já passei com psicólogo há alguns anos também, eu achei que foi muito válido para mim na época, eu acho que eu deveria voltar a passar de novo, eu acho que eu aconselho todo mundo a fazer isso na vida, ainda mais na vida que a gente leva hoje. Mas o que eu vejo muito, cara, assim, até te fiz essa pergunta da faixa etária mais ou menos, porque eu acho que hoje, se pegar o pessoal mais novo, saindo da adolescência, entrando na fase de título de eleitor, carteira de trabalho, primeiro emprego, ou começa a ter uma vida adulta, eles estão muito fragilizados, eles estão tendo muita crise de ansiedade, depressão, tá passando vestibular, depressão, sim, muitas horas de estudo, tal, essas coisas, né? Com adolescente também, a gente faz esse manejo, que nem como neuropsicólogo assim, a gente sabe como funciona a memória, a gente tem, então, tipo assim, eu já tenho estratégias, como esse adolescente deve estudar de modo que ele fique mais eficiente, para que ele não gaste tanto. Às vezes o adolescente está estudando, ele não está aprendendo nada, porque está estudando errado, entendeu? Aí a gente vai aqui, eu vou montar estratégias para ele estudar certo, para ele não se cansar, aprender certinho, fazendo pausas, descansos que ninguém faz. Às vezes a galera acha que você tem que estudar direto, cara. Entendeu? E não é assim, cara. Por exemplo, você vai ler um livro, cara. O cérebro cansa também, né? Uma hora o cérebro olha pra você e fala, cara, faz sozinho, eu não vou fazer mais, não vou te ajudar. Por exemplo, você vai ler um livro, você começa a ler, você lê uma página, 2, 3, 4, 5, na sexta página, cara, você já não tá entendendo mais, você só tá lendo as palavras soltas ali. Aquela é a hora de você parar, dar um tempo, faz qualquer outra coisa, depois você vai lá, pega o seu livro, você vai ver que você vai estar funcionando normal, entendeu? Só precisa dar um tempo. E para o estudo, eu acho que fica essa dica aí para a molecada. Cara, tenta estuda um período de tempo razoável que você consegue ter atenção, isso é relativo, né? Tem gente que consegue ter atenção por 40 minutos, tem gente que tem por 1 hora, né? Eu acho que o máximo que a gente consegue manter é 1h30, eu acho que mais do que isso aí já fica complicado, né? E depois faz uma pausa de 15 minutos, entendeu? Faz uma pausa, simplesmente, sei lá, vê um desenho, sabe? Qualquer coisa, fica parado, e depois volta, você vai ver que você vai conseguir absorver mais o conteúdo, né? E tem outras estratégias também, tipo assim, às vezes a pessoa, o cara tá estudando matemática, de repente ele vai estudar, sei lá, inglês, vai misturar todas as coisas, não vai, entendeu? Ele tem que meio que fazer um negócio meio que alinhado, meio que um puxando o outro, entendeu?
Aí é conversando com ele, vendo o que ele está aprendendo e tal, aí a gente vai conversando, vai montando essas estratégias de estudo e é bem legal. E geralmente dá certo porque os feedbacks que eu tenho dos pais, na maioria das vezes, são bons. Então tá sendo positivo aí o negócio. É isso. Você faz o trabalho bem feito, você entende o que você está fazendo, então o resultado é esse. Então eu procuro não ter muitos atendimentos no dia, então, tipo assim, atender poucas pessoas no dia, para também a gente ter um tempo para a gente respirar, tudo, né? Senão a gente não aguenta também, né? Falando em atendimento, você falou para mim que agora você vai começar a atender numa clínica aqui no Ipiranga também, né? Sim, vou atender numa clínica no Ipiranga. Legal, cara, legal. Passa pro pessoal aí seu Instagram, telefone, depois eu vou deixar aqui embaixo também. E aí, cara, quem quiser te procurar... Bom, pessoal, o Instagram é Voal Consultoria, tá? Pode ir lá. Ou então no Flávio.neuropsicólogo, só me chamar lá também que a gente pode conversar. E quem quiser, assim, não só para psicoterapia, quem quiser conversar, falar sobre doença mental, quiser entender um pouquinho sobre esse lance da NR1, pô, me chama lá, cara, vou ter bom prazer em conversar, te ajudar, orientar e tal. Não, eu sou um deles, depois a gente vai bater um papo sobre isso que eu preciso saber também, eu preciso me adequar para não ter problema também. Se os colegas aí quiser trocar uma ideia, qualquer coisa, a gente pode fazer, sei lá, uma reunião online aí, todo mundo, aí eu explico para todo mundo direitinho lá, mostro como é que faz tudo, é só chamar que a gente conversa. Fábio, obrigado. Beleza, eu acho que esse papo, o prazer foi meu, pô. Eu acho que esse papo vai ajudar muita gente, tanto que tem empresa como quem trabalha em empresa. Eu acho que as pessoas em geral, que eu falei, eu sou muito a favor de todo mundo procurar um psicólogo, todo mundo se cuidar mentalmente, principalmente não, né? Porque o corpo também tem que cuidar. Mas eu acho que tem que se cuidar de todas as formas, cara. Valeu pelo papo. Vamos todo mundo se cuidar. Valeu, Arthur. Fábio, obrigadão, cara. Prazer. Obrigadão, prazer foi meu. Seja bem-vindo e depois na tua frente, quando você tiver outros resultados, outras coisas aí, a gente senta de novo e bate um papo, a gente vai se falando. Se vir aqui pra gente falar de saúde mental, é só chamar, tuas ordens. A gente é vizinho aqui também de Ipiranga, cara, tô por aí. Valeu? Pessoal, obrigado mais uma vez aí por participar do Papo Domcast. Depois a gente volta aí com mais entrevista, com mais gente bacana. Valeu, gente, obrigado, tchau, tchau.